Vou conversar sobre educação financeira para casais. A gente continua falando sobre din-din, porque você sabia que briga por dinheiro é uma das maiores causas de separação entre casais? Não sabia, mas Pois é. desconfiava. Tem muito casal que briga e acaba se separando por causa disso. Lucas, volto com você daqui a pouquinho, porque agora então vou bater esse papo com a Vivian Rodrigues Magalhães. Ela é especialista em planejamento financeiro e a gente vai falar sobre esse assunto com ela. Oi, Vivian, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada a você. É um prazer falar sobre esse assunto, assim, logo segunda, bem cedo, né, para poder começar a semana já movimentando as famílias de casa. Mas foi exatamente essa a nossa intenção. A gente está exatamente no meio do ano, né, Vivian? No início do ano, eu já sei que o faturamento da sua empresa mais do que dobra, porque todo mundo está ali começando o ano querendo colocar metas, né? Como é que eu vou lidar com o meu dinheiro, como é que eu vou administrar o meu dinheiro. Agora a gente está no meio do ano, né? E a gente está no início da semana, na segunda-feira, e a gente escolheu exatamente esse dia para falar sobre isso. Meta para organização financeira, orientação para educação financeira para casal. O que a gente pode dizer para quem nos acompanha? Primeira coisa, acho que para começar a entender que esse assunto ele precisa deixar de ser tabu, né? Entre o casal, entre as pessoas da família, entre amigos, a gente precisa falar sobre dinheiro. Então, se eu puder dar uma única dica sobre esse assunto, uma única orientação converse sobre dinheiro. É muito curioso como, talvez, né, quem está assistindo a gente até consegue se recordar de algum caso assim, mas como quando a gente vai pensar na nossa vida, a gente tem algumas dificuldades na hora de falar com o marido, na hora de entender quem é que vai pagar o quê, mas quando a gente escuta outra pessoa falando sobre dinheiro, como ela se organiza ou como ela está desorganizada, a gente sabe resolver a vida da outra pessoa. Já reparou nisso? E quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente escuta a gente mesmo e mais a gente tem chances de conseguir encontrar um meio do caminho que funciona para todo mundo da casa. Porque a gente não pode esquecer que todo mundo teve uma criação, todo mundo teve exemplos diferentes, né, dentro de casa, quanto morava com seus pais, e enfim. Então a gente precisa falar sobre esse assunto de uma forma aberta e humana, sem achar que todo mundo tem que encaixar em padrões, e tem que economizar muito, não, tem que gastar e aproveitar a vida, tem que conversar sobre o assunto, tem que entender o que é importante para cada casal, o que é importante para cada um individualmente do casal, para vocês conseguirem traçar aí a melhor estratégia para lidar com o dinheiro dentro da casa de cada um. Então dá para dizer que não tem certo e errado. O que tem é que tem que estar clara a regra. Olha, nós vamos fazer assim, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro é nosso, vamos gastar ou vamos economizar? Quer dizer, as regras têm que ser claras, não dá para dizer que tem certo e errado. Exatamente. Não tem certo e errado, mas tem algumas coisas que a gente, ao longo, né, desses anos de consultoria, acompanhando muitos casais, algumas coisas que a gente percebeu que funcionam melhores que outras. Assim. Então, a gente percebe que é importante que cada um do casal tenha um pedaço do dinheiro para usar de uma forma particular, para usar de uma forma que a pessoa quiser gastar esse dinheiro. Porque senão a gente começa com aquelas cobranças, sabe? De, mas esse batom que você comprou tá muito caro. Mas esse lugar que você está indo com seus amigos, você gastou demais no final de semana. E aí a gente começa com uma cobrança desnecessária e muito prejudicial para o casal. Então é importante que um pedaço nessa organização financeira seja bem individual e a gente minimizar a chance de brigas aí por conta disso. E o que você aconselha no que diz respeito a juntar salários, por exemplo? Cada um tem ali, como você acabou de dizer, deixa um dinheiro individual para aquilo que cada um tem como objetivo, desejo, enfim. Mas, de uma forma geral, junta-se o dinheiro ou define-se o que cada um paga? O que você percebe mais entre os casais que procuram vocês? Quando a gente tem aquela história de todo mundo coloca o dinheiro na mesma conta e a gente vai tirando e vai pagando, cada um ali na sua questão particular, vamos pagando as contas juntas, a gente distancia um pouco da dor do pagamento daquele dinheiro. Em que sentido? Se eu coloco 3 mil reais numa conta e meu marido coloca mais 3 mil reais, vamos pensar que os nossos salários são iguais. Eu gasto daqueles 6 mil, primeiro que já é um valor bem maior, e aí eu começo a olhar aquele dinheiro e eu vou gastando sem dó, porque aquele dinheiro nem parece que é meu mesmo. Ele é de outra pessoa, ele é do casal, como se não fosse
meu diretamente. Então, geralmente, quando a gente une tudo e todo mundo gasta da forma que quiser dentro desse bolo de dinheiro, a gente tende a gastar mais do que a gente gastaria se esse dinheiro tivesse separado. O que a gente costuma orientar e funciona melhor é pensar em uma conta conjunta ou em uma pessoa que fica responsável por pagar as contas da casa e cada um colocar ali um determinado valor proporcional ao que ganha. Então, se a esposa ganha mais do que o marido, vamos pensar, a esposa ganha 5, o marido ganha 2.500. Cada um, a esposa vai colocar o dobro do valor do marido ali dentro daquela conta. E aí todo mundo fica contribuindo proporcionalmente às despesas da casa e continua tendo o seu dinheiro ali particular para poder comprar as coisas pessoais. O que você percebe quando te procuram? Quem é que procura mais? É o homem ou é a mulher? E qual é a principal motivação quando procuram vocês? Então, Márcia, isso é engraçado. Aqui na Papo de Valor, nós somos uma equipe de 10 mulheres. Então, a gente tem uma tendência de atender mais mulheres por causa disso. Mesmo quando a gente atende casais, geralmente é a mulher que procura. E é curioso como existe uma resistência. Quando o homem procura, né, o homem do casal procura a consultoria, ele não tem dificuldade em trazer a mulher, engajar ela no processo e falar, não, vamos resolver nossa vida financeira, vamos melhorar. Agora, quando é o contrário, a gente percebe que existe uma certa dificuldade. Não é raro a gente ouvir falar, ai, Vivian, por favor, eu preciso conseguir convencer o meu marido a participar da consultoria, a gente fechar a consultoria, me ajuda. O que você acha que eu posso falar para ele? Que tipo de argumento eu posso usar? Então, eu vejo que as mulheres elas estão assumindo um pouco mais essa postura de pensar planejamento financeiro, de olhar para investimentos, de assumir um pouco desse protagonismo financeiro da vida, mas eu ainda sinto uma resistência em casa na hora de levar esse assunto. Agora, para a gente fechar no que diz respeito a metas, eu comecei nosso bate-papo falando da meta do início do ano, um monte de gente querendo se organizar, e como é que chega no meio do ano? Agora, por exemplo, tem gente querendo correr atrás do prejuízo nesses próximos 6 meses? Sim, é engraçado que a gente às vezes fica buscando marcos, né? Então, vou esperar o começo do ano, vou esperar a virada do semestre, vou esperar a segunda-feira, como é hoje. E o grande ponto, eu acho que é a gente entender que todo dia é dia, né? Então, muito mais do que pensar em agora no segundo semestre, vamos tirar o prejuízo e vamos conseguir pagar todas as dívidas que eu fiz lá atrás, e vamos conseguir economizar tudo que a gente não economizou no primeiro semestre. A gente, às vezes, corre risco de ter uma meta muito além do que a gente consegue, de fato, cumprir. Então, é importante que a gente trace metas, cada um individualmente, de se eu não poupo nada do meu salário, eu não vou tentar começar agora, em julho, a poupar 30%, 40% de uma vez. Eu vou começar com 100, 200 reais, com 50 reais, se for possível. Então, qualquer valor que seja, comece o movimento. Não tentem traçar metas, né, enormes, porque a chance da gente não conseguir fazer e se frustrar e acabar desistindo é muito maior. Então, cuidado aí com as metas para poder recuperar o que passou. O que passou, passou. Vamos olhar daqui para frente, porque a gente tem chance, sim, de começar agora a poupar um dinheiro, chegar no final do ano, na virada do ano, com uma realidade financeira um pouco mais tranquila. E é até engraçado, Márcia, porque geralmente a gente dá bastante entrevista no começo do ano com aquela história de as contas chegaram, matrícula escolar, IPVA, IPTU, tudo ao mesmo tempo. Como é que a gente faz? E o como a gente faz é agora, a partir de julho, começa a separar um valor para você conseguir pagar todas essas contas que chegam juntas ali. Dezembro, a gente acaba gastando um pouco mais com presentes. E janeiro, com essas contas anuais, aproveita agora para começar esse movimento e chegar lá mais tranquilo. E aproveita agora para conversar abertamente sobre esse assunto, deixar claro quem faz o quê, quem paga o quê, para não ter melindre, para não ter confusão e não acabar até provocando uma separação, porque isso que eu disse ali no início do nosso bate-papo é mais do que verdade. A gente já conversou várias vezes sobre esse assunto aqui, já conversamos com advogado especialista em família, e a questão financeira, sim, gente, acaba atrapalhando muito o relacionamento de um casal. Valeu, Vivian. Muito obrigada. Parabéns pelos 5 anos da empresa. A gente, a Vivian é engenheira civil, né? Você é engenheira civil de formação.
e 5, 6 anos atrás virou a vida toda, foi fazer essa atividade que está fazendo já há 5 anos, porque sempre, né, mesmo na época que você era engenheiro, você adorava uma poupancinha, né? Estava sempre fazendo cálculo, sempre organizando a questão financeira, né? Isso, isso. É engraçado que eu comecei a estudar esse assunto para mim, né? Entendendo que é importante, que eu precisava fazer ali meus movimentos, e muito para tentar sair do que eu chamo de fila, né? Parece que a gente tem uma fila na vida. A gente faz faculdade, aí depois que sai da faculdade, todo mundo parece que tem que comprar um carro novo, aí depois todo mundo quer dar entrada no apartamento e financiar ele a perder de vista, e aí depois casa, e aí depois tem filho, e aí depois morre, né? Então parece que todo mundo tem uma vida ali muito planejada e que o financeiro ele é só um pedaço disso. Mas a gente entende o quanto pensar em planejamento financeiro e se organizar, a gente consegue de fato traçar um caminho mais de uma forma mais protagonista, assim, né? E a gente sendo, né, nós estamos sendo protagonistas da nossa própria vida, entendendo qual é o caminho que a gente quer viver. Então, o financeiro ele fala que a gente não fala sobre dinheiro quando fala sobre dinheiro, a gente fala sobre vida, né? Sobre os nossos desejos, sobre o que a gente quer realizar. E, enfim, então, muito obrigada, muito parabéns aí para a gente estar falando. Parabéns para todo mundo que consegue falar sobre esse assunto em casa. E quem não consegue, faz daquele jeito. Começa devagarzinho, começa conversando sobre a conta de luz e de energia e de água, porque geralmente não tem tantas brigas nesse sentido. E mais à frente a gente chega no cartão de crédito, né, nas compras pessoais. Valeu, muito obrigada pelas dicas, obrigada por começar a semana aqui com a gente, um ótimo dia para você, até uma próxima oportunidade. Obrigada, viu?